Bom dia. Oi, Davi. Oi. Você não tá aparecendo na câmera? Oi, Fê. Oi, tia. Oi, Lê. Oi, Isadora. Oi, Gabi. Oi, José. Oi, Ju. Oi, tia. Tudo bem? Bom dia. Buenos dias. Buenos dias. Oi, Isabelle. Que árvore linda aí atrás. Adorei. Oi, Lê. Que cachorrinho fofo. É um pincher. É, Lê? É um chihuahua. Chihuahua. Ai, ele é tão Tem que ver o delicado, do Zé parece. aqui. Zé, Oi, meu amor. Você tem que ver o cachorrinho do Zé. Muito bonitinho. José? Ali. Como Brincando, assim? porque Meus amores, hoje, deixa eu dar um tempinho para vocês ir lá, vocês irem buscar. Nós usaremos a nossa apostila da Corujinha, por gentileza, tá bom? Quem tá sem a apostila da Corujinha, né? Por gentileza, faça numa folha. E depois coloca dentro da apostila. Coloquem os nomes na plataforma. Obrigada por quem já mandou. Por favor. E vamos começar. Bom dia para quem está chegando. Não esqueçam de colocar o nome na plataforma, tá certo? Corujinha. Ó, nós abriremos na página. É o capítulo 8, página 44. Isso, obrigada, meus amores. Página 44. Para que pensar? E vocês vão colocar a data lá em cima, por gentileza. Hoje é dia 10/11/2020. A gente vai falar um pouquinho sobre continuar falando sobre o pensamento, né? Esse é o último capítulo que nós falaremos desse tema. E nós vamos falar sobre a importância de exercitar esse nosso raciocínio, né? De exercitar esse nosso senso crítico, para que a gente tenha opiniões sobre tudo que a gente vê em volta da gente, tá? O importante é a gente ter opinião. Não a gente impor a nossa vontade, e sim a gente ter opinião. Muitas vezes a gente não precisa falar a nossa opinião, mas a gente tem. Isso é importante. Isso exercita nosso pensamento, nosso conhecimento, a nossa reflexão, tá certo? Então, tudo que está em volta de vocês, vocês podem sim ter uma opinião. Não necessariamente criticar, eu já disse isso a vocês. A crítica não necessariamente é algo ruim. Você pode criticar de uma maneira boa, tá? Mas tem que refletir, certo? Ali na página 44, né? Ele fala um pouquinho assim, ó. O pensamento é importante para exercitar o raciocínio e para o indivíduo adquirir conhecimentos sobre si, sobre as pessoas que o cercam e sobre o mundo. Ô, Isabelle, você queria falar alguma coisa ou apertou errado, Isa? eu queria falar. Pode falar. Eu não sei se foi esse outro ano que você falou sobre as coisas de trânsito. Com quantos anos pode ir no banco da frente? Não é com 10? Ah, tá. Eu já posso ir então, né, tia? Já pode. Vocês já podem, né? As minhas filhinhas estão contando os dias, galera. Elas têm 9. Elas estão contando os dias para dar 10 para elas poderem sentar no banco da frente. Gente, olha lá. Meus amores. Então, esse pensamento, esse pensar, essa reflexão faz com que a gente tenha um senso crítico. Outra coisa, galera, pensar é adquirir conhecimento também. Ao pensar, você desenvolve seu senso crítico, torna-se capaz de formar opiniões e treina a sua percepção, a sua imaginação e sua memória. Com certeza. Então, galera, eu tô lá na sala de aula. Vejo um amigo, uma atitude de um amigo. Eu não estou ali para julgar meu amigo, tá? Mas eu olho e eu tenho uma opinião formada sobre aquele comportamento.
certo? Isso nos ajuda no desenvolvimento crítico, no meu desenvolvimento crítico. Eu não preciso falar para ele, eu não preciso falar para ninguém, mas eu tenho uma opinião sobre isso. Tá certo? Não sei se tá certo, se tá errado, mas eu tenho. E é isso mesmo que vocês têm que fazer. Não tem que ficar assim, eu não acho nada sobre isso. Não, gente, sempre acha alguma coisa. Tá? Sempre tenha uma opinião. Isso vai fazer com que o nosso cérebro se exercite nessa crítica, tá? Quando você está estudando, em que você pensa geralmente? Às vezes você pensa na matéria que você está estudando, às vezes você está pensando em outra coisa. Depende, não é? Às vezes você vai pensar sobre lembrar de alguma coisa que você viveu e que tem a ver com aquela matéria, né? Durante uma reflexão, você já percebeu algo que antes não tinha notado? Gente, aqui tá falando pra gente conversar junto sobre isso. Galera, com certeza. Às vezes você olha e começa a prestar atenção e fala, gente, nunca tinha reparado nisso, né? Ou nunca tinha pensado desse jeito, quando a gente escuta a opinião de alguém, fala assim, nossa, nunca tinha pensado sobre isso, assim, dessa forma. Galera, que delícia aprender desse jeito. Que delícia adquirir esses conhecimentos. Eu não preciso... Lembra que eu disse a vocês, quando vocês iam fazer a crônica? Tem que ter um senso crítico. Criticar pensar sempre de uma forma ruim ou adversa aquilo que está sendo escrito? Não. Às vezes você pensa a mesma coisa, ou às vezes você faz um elogio. Criticar também é isso, tá? Mas é você perceber, você prestar atenção. A ação do homem só será humana quando for consciente e livre. E só será consciente e livre quando for pensada. Gente, as nossas ações têm que ser cada ação que a gente tem que ser pensada. Quem aqui já agiu sem pensar? Todo mundo. Todo mundo já agiu sem pensar aqui, tá? Só que agora, o que a gente vai começar a fazer? Pensar antes de agir. Porque às vezes quando a gente pensa ou a gente conta até 10, a gente não faz, tá? Porque a gente percebe que aquilo não vai ser legal, ou que vai magoar outra pessoa, ou vai prejudicar a outra pessoa, tá certo? Então a gente tem que tomar cuidado. Quando pensamos, pomos no movimento o que nos vem a percepção da imaginação, da memória, aprendemos o sentido das palavras. Ai, que delícia aprender sentido de palavra. Encadeamos e articulamos significações, algumas vidas de nossa experiência sensível, outros nosso raciocínio. Gente, que delícia! A gente lê um poema, a gente lê um texto, a gente começa a pensar no significado daquela palavra, a gente coloca a nossa interpretação naquilo, tá? É isso. Gasta energia fazer isso? Gasta, mas é gostoso, tá certo? Tem que gastar energia com isso mesmo, tá? Olha que delícia, quem aqui já foi para um museu ou para uma praça famosa que tinha uma estátua gigante, né? É legal a gente saber o que é aquilo, por que aquilo tá ali, quem foi aquela pessoa homenageada, tá certo? A numerinha 2 nós não faremos porque ficaria mais legal se fosse presencial, tá? Número 3. Analisa a frase. Não são só as palavras que falam. Escreva 2 conclusões. O que quer dizer isso, gente? Não são só palavras que falam. Ixi, muita coisa. A gente fala para a pessoa com as palavras, mas o nosso pensamento também fala. Exatamente, Júlia. O que mais que fala? Você acha que as nossas ações falam, Júlia? Sim. Com certeza, né? A Siri do celular fala. A Siri não. Não vamos colocar a Siri não, tá, Léo? Mas vamos colocar sobre as nossas ações, sobre as nossas reflexões, né? Olha lá, ó, existem inúmeras formas de comunicação. Uma forma muito conhecida de linguagem é a falada, né? A gente falar. Então, a gente vai verbalizar, vai falar aquilo que a gente pensa, tá certo? Mas é só essa que existe? Não. Existe a linguagem dos sinais, existe até a expressão do rosto da pessoa. Fala, não é?
E a linguagem artística, às vezes você faz um desenho, quer dizer alguma coisa. Às vezes você quer falar que ama muito a mamãe, o papai, e você não fala, mas você desenha. Aí você faz um desenho e entrega, né? Isso é uma maneira de falar que ama também, tá certo? A expressão de quando alguém não gosta de alguma coisa, né? Nossa, você quer ser educado, mas você não gostou daquilo e o seu rosto não mente, né? A sua expressão fala, tá? Então a nossa comunicação é muito rica, o ser humano tem uma comunicação riquíssima, tá certo? A número 4. Você acredita que é importante pensar antes de agir? Por quê? Isso aqui eu nem vou falar, isso aqui vocês vão responder, não vou nem falar nada. O que vocês acham, gente? Sim. Sim, né, Pedro? Bruno, por quê? Sim, porque se você... Peraí, tá... Sim, porque se você falar uma bobagem, pode magoar a pessoa. Assim, sabe? Tipo, falar uma coisa que não é verdade, assim, magoar É aquilo a que eu pessoa. disse a vocês, né? Às vezes a gente contar até 10, a gente não faz ou a gente não fala, né, Bruno? Não é verdade? José, alguém já falou assim, depois falou, putz, grila, eu não podia ter falado isso, puxa vida. Não é? Sim. Escapou, saiu, porque eu não pensei. Não pensei antes de agir, eu não pensei antes de falar. Galera, o mundo tá cheio de pessoas que não pensam antes de agir, de falar. Por isso que quando a gente pensa, a gente está colocando em prática a nossa inteligência emocional, tá? O ano que vem, no 6º ano, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Vai ter lá uma parte que a gente vai falar sobre só sobre a inteligência emocional. Para vocês terem noção, hoje em dia, o mercado de trabalho, ele está levando grandes, vamos pensar em multinacionais, empresas grandes, tá? Que tem um salário bom. Eles estão levando mais em conta a inteligência emocional do que a técnica, porque a inteligência técnica você estuda e você adquire, né? Então todo mundo já tem que ter, por exemplo, eu vou ser um engenheiro de uma empresa, eu tenho que ter feito engenharia e eu tenho que dominar toda a parte técnica que é necessária para aquele cargo. Só que a inteligência emocional de como lidar com as pessoas, de como lidar com o comportamento, de como lidar com atitudes, isso não aprende na faculdade, né? Isso a gente aprende com a vida. Nem na escola a gente aprende isso, não é verdade? Os pais nos orientam, né? A vovó, a família nos orienta como que a gente tem que seguir. Mas é muito difícil, não é fácil, né? Por isso que a gente está conversando aqui no colégio sobre isso. Então, o pensar antes de agir é uma das lições para essa inteligência emocional. Que tem gente que deixa a gente no limite. Vocês concordam? Tem gente que parece que quer que a gente saia daquilo, né? 6º ano, sim. Acho que sim, né, gente? Eu sempre dou aula para o 6º ano, tá? É o último ano daí com vocês. Eu acompanhei, eu até falei esse ano para o 6º ano. Desde o primeiro aninho também, o 6º. O 6º é o último ano que a gente fica junto. Aí depois vocês crescem, criam asas e vão lá para o Fundo 2, até chegar no médio. Aí a Edilane e o Wagner, aquele que me substituiu, é eles que tomam conta de vocês depois, tá bom? Então, a número 4. Por que o Wagner estava dando aula pra gente no começo do ano? Porque eu estava de licença maternidade, eu ganhei neném, lembra, Léo? Sério, neném? Eu ganhei neném, lembra que eu estava grávida? Você tem 3 filhos? Tenho. Eu não sabia. Você esqueceu que eu estava grávida? Lembra? A minha barriga estava grandona? Assim, Eu ó, lembro. Não lembro. bem grandona a minha barriga. Eu avisei vocês, falei, gente, eu vou voltar só na época da festa junina, lembra? Né? Que a gente não sabia que ia ter essa pandemia aí. Mas eu avisei, Léo, você esqueceu, mas eu avisei sim, tá bom? Ó, você acredita, ele cuidou de vocês esses meses aí, foi pouco tempo, porque ao vivo foi, acho que, poucas aulas, e daí era só aula gravada, e quando foi ao vivo eu já voltei.
Então, vocês nem perceberam muito a minha falta. Olha lá, ó. Você acredita que é importante pensar antes de agir? Sim, né? Pois agir sem pensar pode resultar em situações desagradáveis e ofensivas para as demais pessoas. E para a gente também, né, galera? Às vezes a gente não pensa no que a gente vai falar, ou que a gente vai agir, a gente fica com vergonha depois, tá bom? Alguma dúvida aqui? Alguém tem alguma coisa para falar? Não? Só eu tô falando pra caramba hoje aqui, ninguém tá falando nada, vocês estão quietos hoje? O que tá acontecendo com esse EM? Sono? Cansaço? Sim. Tá bom. Gente, aqui tá falando um pouquinho. Eu não vou pedir para falar sobre isso aqui, não. Era para expor opinião a respeito disso. Eu não vou pedir porque você já expõe muita opinião de vocês. Vocês exercitam muito esse senso crítico. Mas isso aqui é bem legal, né? Que ele está falando sobre a falta de água, né? Algumas regiões do Paraná aqui estão sofrendo com falta de água já, né? O que aconteceu? Não estou falando da água, mas da energia. O que aconteceu lá naquele estado, gente? Lá no Acre, é o Acre, né? O que aconteceu? Acho que foi Maranhão. Não, não é no Maranhão, não. O que aconteceu lá que está sem energia? Alguém sabe? Há uma semana. Vocês sabem por que eles estão sem energia? Vocês viram no jornal isso ou não? Ninguém viu? A água secou da hidrelétrica? Não, não é de água, foi sobre energia. Estourou lá uma rede de distribuição de energia e eles não estão conseguindo consertar, gente. Eles estão há uma semana sem energia. Já imaginou? Indústria parada, supermercado perdeu todos os produtos, a gente em casa perdendo tudo que está na geladeira. Não Vocês consegui imaginam? mexer no celular. Não consegui Não tem carregar. aula virtual, não tem internet, não tem computador, não tem nada, não dá para carregar celular. Então, Já pensou? televisão. Nada. Que cidade? Tem é livre. No estado. No estado Qual estado? inteiro. Eu acredito que seja o Acre. Deixa eu colocar aqui para ver se concordar. Deixa eu ver só. Ai, Mas é o Acre, que sim. calor, tia. Deixa eu colocar aqui. Então, gente, é legal a gente saber o que está acontecendo aí no Brasil, no mundo. O que aconteceu lá nos Estados Unidos? O Biden ganhou. O Biden ganhou. Dois, né? Nossa Senhora amada. Eu queria que o Trump ganhava. Ele era legal. É muito complicada a eleição dos Estados Unidos. É no Amapá, tá, gente, que tá sem energia, tá bom? No Amapá, desculpa. Foi bem complicada. Nossa, a democracia lá é muito mais complicada, gente. Foi muito complicada a eleição. A maneira com que eles conduziram, né? Foi meio complicado aí, meio. Você viu que os Simpsons Abriu um precedente aí, né? preveram coisa lá? É Uma porque assim, do vermelho e do azul. Por exemplo, tava lá assim, uma parte vermelha, outra vermelha. Os Simpsons preveu isso. Eles estão pintando, né? Você está falando os estados lá, os delegados, não é? Dos Estados Unidos, é isso que você está falando, Eu Léo? acho que é isso, não sei. Aí eles colocaram vermelhinho pro Trump e azulzinho pro Biden. Bem do jeito que ficou hoje, tava lá nos Simpsons antigamente. Uhum. Fala, Júlia. Assim, o Trump era um bom presidente. Só que com esse negócio de pandemia, ele não soube lidar muito. Então, A população ficou meio dividida, né, Júlia? Daí não sabe se confia nele para os próximos passos ou se não. A minha mãe explicou que eles eram estados independentes. Eles se juntaram e viraram um país dos Estados Unidos. Sim. Por isso que existem os delegados, né? Daí a eleição lá é diferente. Então você elege os delegados, né? Que estão a favor do presidente. Oi. Pra mim, O Trump tá falando que o contou pra Biden roubou. O Trump o quê, Felipe? O Trump tá falando que o Biden roubou ali. Tá falando. Então agora deixa eles lutarem na justiça lá para isso. E a gente tá falando de justiça aqui, ó. Justiça. O que é justiça?
né? Quem quer ser advogado aí que vai lutar pela justiça? Eu vou ser Ah lá. advogado. O pensamento e o conhecimento devem se combinar para a construção de um mundo mais humano, mais justo, democrático e livre, né? O termo justiça, de maneira simples, refere-se à igualdade entre todos os cidadãos. Então, o que é ser justo? É você prezar a igualdade. Ninguém é melhor que ninguém. Tá? Todo mundo tendo os mesmos direitos. Aí ele pergunta assim: em sua opinião, o que é necessário para que haja justiça no mundo? O que vocês acham que é necessário? Você acha que o povo tem que ter conhecimento Tem disso? ladrões. Se eu E tiver pensar com- antes de agir? Tem que ter conhecimento, sabedoria, ter cada uma suas técnicas. Saber pra cobrar, saber- né, Júlia? Porque o povo não sabe cobrar. Então o povo vai lá e fala assim, ó, o político promete, eles vão lá, eu vou votar nele porque ele prometeu que vai melhorar o meu bairro. As pessoas são muito assim, né? Um pouco egoísta. Fala assim, ele vai melhorar o meu bairro, então eu vou votar nele, tá? Aí vota. Aí vota no político ali, porque ele falou que ia melhorar a vida da pessoa, daquele cidadão somente, né? Aí ele pega, agiu com egoísmo já o cidadão, certo? Daí o político não faz, a pessoa nem lembra quem é que ele votou, qual é o político para poder cobrar, então tá tudo errado. Primeira coisa, a gente não tem que pensar só na gente, a gente tem que pensar na sociedade. Vai ser bom para a sociedade, né? Vai ser bom de uma maneira geral e a gente não pode esquecer quem a gente votou, a gente não pode esquecer o que foi prometido, galera, tá certo? O povo tem essa mania de esquecer. Por isso que eu estou explicando isso para vocês, tá? Porque vocês serão lá na frente esses cidadãos que vão cobrar e que vão mudar a nossa vida. Fala, Ju. Eu vou falar, se você deixar, uma das coisas que eu acho que precisa para a justiça. Uhum. Eu acho que precisa de conhecimento, sabedoria, ter suas técnicas, ter prova, saber as leis e saber se defender e como defender. Exatamente. Saber interpretar aquilo, né, Ju? Para não ser injusto, né? O meu pai falou uma técnica para mim. A advogada é assim, fala menos, observa mais. E tem muito advogado que é inverso, né? Fala mais do que observa, né, Ju? Aí depende para que trabalha. Depende da qualidade ali, né? Olha lá, vamos analisar os símbolos da justiça aqui. Número 1. Isso aqui é a imagem da divindade grega Têmis. Ela é a deusa da justiça, da lei da ordem, protetora dos oprimidos. Olha lá, essa aqui. A balança é o símbolo da justiça e do comportamento correto, na medida do equilíbrio, por isso da balança. Tá, gente? Muito legal, né? A gente saber disso. A 3, a mulher vendada. Né? Vocês já viram na frente do fórum? Assim tem, né? Mulher com vendas. Por que a venda? Porque é uma indicação que a justiça é imparcial e pesa a decisão sem ver o indivíduo. Então, não importa quem seja. Então, eu não vou olhar quem é. Eu vou simplesmente ser justo, tá? O martelo. Por que o martelo que a gente vê muito nos juízes lá, né? O martelo representa a autoridade, o sinal de alerta, de respeito e a ordem de silêncio. E a 5, que é a espada, que simboliza a decisão, a separação entre o bem e o mal e a punição. Essa atividade pede para que vocês criem um novo símbolo para a justiça. O que vocês poderiam criar aí, gente? Alguém tem uma ideia? O que vocês acham? Um mundo. Alguma coisa relacionada à igualdade, às vezes? Mãos dadas, né? O que mais? Criaria um livro que representa conhecimento. Então, pode ser. Desenha aí embaixo, hoje um livrinho assim, pode desenhar embaixo aqui, ó. Tá. Embaixo desse quadradinho que tá falando, cria um novo símbolo, tá bom? Ela criou um livro que é o símbolo do conhecimento. Mais alguém? Tem alguma ideia diferente? As pessoas de mão dadas abraçadas, sabe? Muito bem. Então, você consegue fazer isso, José? 2 pessoinhas de mão dadas?
Pode ser palitinho mesmo, tá, José? Você desenha bem, você consegue fazer. Embaixo aqui, ó, nessa parte branca aqui, ó. Deixa eu passar. Deixa eu circular aqui, ó. Aqui mesmo, José, ó. Tá? Tá bom. Alguém mais? Pensou em alguma coisa aí, gente? Não? Estão fazendo? Tá todo mundo conseguindo fazer? Gabi fez. Bruno, Letícia, Isabelle. Pode pegar a ideia do amigo. Tia, Davi. você pode Oi. me ensinar como escrever? Pra eu saber mesmo? Que eu não sei. Do Zoom? Uhum. No Zoom? A tela? Uhum. Você vai lá no... Eu não sei como é que tá no seu. Gente, como é que tá no de vocês aí? No meu tá na Annotate. Tem alguns Mas lugares eu escrito anotei tá anotações? onde? Você clica nas anotações. O meu é um lápis. Ah, é um lápis. Clica no lápis, ele já vai ficar... Ó, agora vai Ainda para a não tela, tem ele já nenhum fica um lápis. lapisinho. Vai Aí, precisar um update. o Felipe que riscou. Você consegue, Léo? Vem aí. Não, tem que atualizar. Aqui, annotate. Consegui. Eu segui o risca aí para eu ver. Pode Deixa eu ver. riscar. Aí, Léo! Obrigado, tia. Deu certo, tá bom? Borracha. Mandou um coração para mim. É sempre assim, cheio das coisas. Apague aí quem riscou, por favor. Todo mundo conseguiu, gente? Calma aí, tia, tô terminando meu livro do Eu conhecimento. acabei. Alguém desenhou uma coisa diferente ou só desenharam o que os amigos falaram? Eu desenhei Aqui, ó. isso. Vou desenhar aqui, ó. Não, tá. Um símbolo diferente para a justiça. Cadê? Deixa eu ver, Bruno. 2 pessoas segurando o cérebro. Ai, nossa, que lindo, Bruno. A mão, né? Parabéns, ficou perfeito. 2 mãos. Gabi, quer mostrar ou não? Quer, Gabi? Não? Tá bom. Então, vamos lá. Vamos para a próxima página. Gente, apaguem aí, por favor, quem está riscando minha tela. Fala, Júlia. Ai, meu, vou ficar levantado. Agora, vamos lá. Depois eu quero ver esses símbolos aí. Apaga esse vermelhinho aqui. Quem tá com esse vermelhinho riscou aqui? Por favor. fui eu. Ai. Eles adoram riscar minha tela, né, gente? Obrigada. Aí. Vamos lá. Hora de rever, página 48. Hora de rever o que foi conversado. Por quê, gente? Lembra que nas aulas de empreendedorismo eu digo a vocês que isso que a gente conversa aqui é conversa mesmo, porque não é muito aprendizado, porque vocês já sabem o que eu converso aqui com vocês, né? A gente só coloca as coisas no lugar e eu faço com que vocês reflitam. Mas o conhecimento de vocês já vem prévio, já vem de casa, tá? Então a gente só vai analisando. Por isso que fala sobre o que a gente conversou, tá? Então, porque lá no SAS a gente faz essa retomada, né? Mas o que nós aprendemos, né? Lá em língua portuguesa, o que nós aprendemos lá na produção textual, não é? Cada final lá de bimestre a gente faz essa retomada, mas é o que nós aprendemos. Aqui é o que nós conversamos, certo? Os quatro capítulos dessa unidade falam um pouco sobre saber humano, né? Abordam aspectos referentes ao pensamento. Eles trabalharam o significado e os modos de pensar e fizeram questionamentos sobre o motivo e a finalidade do ser humano desenvolver o pensamento. Por que eu tenho que desenvolver meu pensamento? Por que eu tenho que desenvolver minha reflexão? Tá? Quando a gente fica muito tempo sem esse senso crítico, sem essa reflexão, galera, a gente começa a ficar um pouco acomodado. Sabe? Acomodado na opinião dos outros. Então, eu espero saber o que o outro pensa para daí eu copiar. E eu não preciso disso. Eu tenho condições de ter a minha opinião sobre tudo. Então, eu não preciso do outro para isso. O conhecimento é uma forma de pensamento, conhecer é pensar, e o pensamento é conhecimento. Então, pensar e conhecer está muito junto, tá?
No 6º capítulo, você aprendeu sobre as diversas formas de pensamento, que é aquela que é o particular, o imaginativo, o lógico, a gente conversou sobre isso, né? O lógico está mais relacionado à matemática, o imaginativo, aquilo que a gente fica pensando, né? Falta 10 minutos. Vamos lá. O 7º capítulo apresentou o pensamento de conhecimento como ferramentas de construção. Como é que a gente pode construir algo relacionado ao nosso pensamento. E agora, no último, como é que esse pensamento pode favorecer o nosso desenvolvimento crítico, nosso raciocínio. Pode falar, meu amor. A aula já passou quantos minutos? Porque você falou que tá 10, para mim tá falando que já passou 29 minutos. Então, já passou 29 e são 40 minutos, Bruno. É o Bruno que falou? Entendi. Tá bom, meu amor, é igual lá no colégio, sabe? Que a gente acaba às 8h40. Acaba às 8h55. Que horas são? 8h46. Isso. Então, aula de inglês é 9 horas. Hã? Aula de inglês é 9 horas. Então, é 5 minutos entre uma aula e outra. Daí depois vocês têm um intervalo depois da terceira aula. Que nem lá na escola. O intervalo começa às 9h40. Olha, eu só vou terminar essa parte, daí eu falo os horários para vocês, tá bom? Pode ser? É que a gente tinha 20 minutos meio de recreio até a aula de inglês. Não, deixa eu terminar essa parte, daí eu explico para vocês os horários. Pode ser? Para vocês ficarem mais sabendo, assim, o que está acontecendo. Tá. Então, vamos lá. A unidade 3. O agir humano. Né? Então, agora a gente vai começar a falar, galera, sobre o como agir. As nossas ações. As pessoas agem de diversas maneiras nas diferentes situações cotidianas e às vezes não pensam quanto suas ações definem quem elas são. Então, galera, a gente... Eu não sei se eu já contei isso para vocês, mas eu vou falar rapidinho. Imagine que vocês... Não vou nem contar, vou falar imaginar. Imagine que vocês estudam com uma pessoa muito peralta no colégio, tá? Uma pessoa muito peralta, não faz tarefa, não estuda, responde a professora. Vamos pensar assim, bem deselegante realmente. Passa-se anos, e vocês têm uma empresa, vocês são super bem-sucedidos e vocês precisam de um diretor, tá? E vocês contratam aquelas empresas de RH super famosas que vão indicar executivos para trabalhar na sua empresa. De repente, eles lá indicam um nome que é o cara para administrar empresas. Tudo bem? Que é a pessoa que você precisa. O currículo dele é perfeito. Na hora que ele entra na sala, ele é aquele seu amigo. E daí? Professora, mas ele era uma criança. E ele era muito peralta, deselegante, desagradável, não estudava direito, não fazia nada certo. Mas ele era uma criança ainda. O que vocês vão pensar? Vocês vão contratar essa pessoa? Não. Por quê? Porque quando ela era criança, quando ela era assim. Só que quando crescer, ela vai ficar do mesmo jeito. Porque a gente adquire senso crítico sobre as ações das pessoas, gente. E aquilo fica na nossa cabeça. Então, a gente constrói imagens. Esse menino não é mais assim, ele já é um homem, ele não se comporta mais como aquele menino. Mas mesmo assim, galera, a gente tem essa percepção dele. E eu não vou contratá-lo por isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com a maneira com que a gente age. Não é porque a gente é criança, a gente não, né? Vocês, né? Não é porque é criança que não vai agir corretamente, que não vai fazer as coisas do jeito que tem que ser feitas. Não vai respeitar o próximo. Tá certo, galera? Então, nos próximos capítulos, nós falaremos sobre isso, que é as próximas aulas, tá? Esse aqui, ó. O que são valores? Tá certo? Ai, que lindo, Fê! Amei! Parabéns! Eu não mostrei. É Estado de Liberdade. Adorei! Parabéns!
Ô, gente, então a gente vai falar um pouquinho na próxima aula sobre o capítulo 9, que são os valores. Isso aqui a gente já falou nas aulas de empreendedorismo desde o primeiro aninho. A gente até iniciou um projeto no começo do ano, né? Mas não foi concluído. Eu conversei com o pessoal no presencial, eu conversei com vocês online sobre isso, sobre esse projeto. Acho que eu só falei para o presencial. Sim. Que eu pensei no seguinte, para você sim, né, Felipe? Mas eu acho que o pessoal que estava online, eu pensei no seguinte, a gente desenvolver esse projeto no 6º ano, né? Vocês têm outro projeto no 6º ano, mas a gente vai fazer esse dos valores também, para que o caderno de vocês também fique na biblioteca, porque eu acho que não é justo, né? Vocês não terem conseguido fazer. Então, a gente vai arrumar uma maneira de fazer no 6º, se a gente conseguir no 6º, né? A gente faz. Se não conseguir no 6º, faz no 7º, mas de alguma forma, algum ano vocês vão fazer. Tudo tá certo? Sobre os horários. Então, a próxima aula vai ser o capítulo 9, tá? As aulas. Essa aula vai das 8h15 às 8h55. A próxima aula é do quê? Inglês. Inglês vai das 9 às 9h40. Tá bom? Aí tem um intervalo, José. Olha lá, ó. Das 9h40 até as 10h05. Um intervalo de vocês. Aí começa... Quem quer a quarta aula? Vocês sabem? Quarta aula. Português. Fernanda, das 10h05 às 10h45. E a última aula das 10h50 às 11h30. Hoje acaba 11h30. Amanhã é das 11h40 ao 12h15. Inclui uma aula aí. Tá bom? Alguma dúvida sobre o horário? Não. Não? Calma, tio, vou mandar o oi no chat. Gente, eu não vou deixar tarefa, tá bom? Na próxima aula, a gente faz o capítulo 9. Beleza? Tchau. Beijinho, até a aula de produção de texto, que eu não lembro quando é. Beijinho, sexta-feira. Tchau. Tchau.